Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um trabalho que aconteceu há muito tempo atrás, mas foi um trabalho completamente diferente, um trabalho muito importante para a cidade de São Paulo, que foi o cadastramento da vegetação significativa do município de São Paulo. São Paulo sempre foi conhecido como uma selva de pedras, que não tinha vegetação. Então, quando Jorge Willen foi secretário municipal do Planejamento, ele chamou a Rosa Clias para trabalhar com ele e fizeram uns trabalhos fantásticos. Nessa época, se verificou que já que a gente tinha tão pouca vegetação importante, seria fundamental cadastrá-las, seria fundamental preservá-las. E aí começa todo um trabalho de se entender o que seria essa vegetação significativa que deveria ser preservada. A Rosa montou uma equipe e nessa equipe participamos a Madalena Ré, o Luciano Fiaschi e eu. E foi um trabalho sensacional, um trabalho de revisão de conceitos, um trabalho de muita gente trabalhando na rua, fotografando, numa época que praticamente a gente nem tinha mapas. Claro que tinha os mapas do centro da cidade, dos bairros melhores, mas nas periferias a gente não tinha nem o arruamento cadastrado. Lembre-se, era uma época pré-computador, era uma época pré-internet, era uma época pré-Google. Então, realmente, a gente trabalhou com levantamento de fotografias branco e preto, feito no final da década de 70, e ali tinha uma técnica da gente pôr uma foto próxima à outra, botava um óculos para dar uma sensação de tridimensionalidade, uma coisa muito rústica, uma coisa muito simples, e a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. Mas esse trabalho eu quero explicar melhor em um outro vídeo, na parte 2 desse tema. Agora nós vamos falar das árvores significativas de São Paulo, que gerou esse álbum aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Nós estávamos iniciando o trabalho, discutindo conceitos, o que seria essa vegetação significativa. Tinha coisas que era consenso, por exemplo, uma planta rara ou uma planta em extinção. Claro que é uma planta significativa, não havia dúvida, mas um abacateiro, por exemplo, que estava cheio em alguns bairros, reprodução feita de um dar mudinha para o outro, sabe aquela história de um dar para o vizinho planta e planta o outro? Tinha regiões cheias de abacateiros. Abacateiro não é uma espécie nativa, valia a pena preservá-los ou não? E um eucalipto, valia a pena preservá-los? E nós começamos a discutir, paisagistas que somos, a questão da paisagem. Como é que esse eucalipto, como é que esse abacate apareciam na paisagem? Ele era um ponto focal da paisagem, ele compunha um maciço, como é que ele se apresentava paisagisticamente naquele cenário? E é esse consenso que vai aparecer nesse álbum. Aqui nós pegamos alguns exemplares isolados de árvores importantes da cidade, nós pegamos as áreas rurais e reservas, claro que aí tinha também bastante vegetação, os parques urbanos, as praças e os espaços públicos também seriam preservados, óbvio, as áreas institucionais e de uso público, como hospitais, cemitérios, escolas, que tivessem vegetação importante também entrariam, os bairros jardins e as vias arborizadas e, finalmente, os jardins residenciais. Então, desse consenso gerou esse trabalho, que foi uma amostra do trabalho maior que a gente viria a apresentar. Então, agora eu quero mostrar com detalhes esse álbum e cada página dele, qual era o universo que a gente ia abranger nesse trabalho final. Aqui então nós temos o álbum, com essa linda foto do Cristiano Mascaro na capa. E ele começa com as árvores. Nós temos o ipê roxo, o ipê amarelo, que são bastante comuns em São Paulo. Olha esse espetacular pau-brasil, ele está no sistema viário, ele está numa rua que chama Zapará. Olha essa paineira super majestosa também no sistema viário. Aqui aparecem o cedro e o jatobá. Esse jatobá está no pátio de uma escola e as crianças fazem o recreio na sombra dele.
Olha que enorme essa canela. Temos aqui o açoita a cavalo. Esse é o Fico Bengalenses, aquela figueira extraordinária, onde hoje é o restaurante Figueira Rubaiá. Aqui temos um enorme abacateiro, bastante comum em muitas regiões de São Paulo. Agora nós vamos falar das áreas rurais e reservas. Essa foto é da Reserva Estadual da Cantareira. Olha a densidade. Aqui aparece a mata secundária da beira da represa de Guarapiranga. E aqui um campo aberto. Continuando com as áreas rurais, aqui a gente vê uma área de cultivo de hortaliças ao lado dessa densa mata. A cultura do couve e da batata e um passoaré remanescente da mata. Indo para os parques públicos, a gente começa, obviamente, com o Parque do Ibirapuera, que tem bastante áreas abertas, formadas pelos lagos, pelos gramados, mas sempre abraçados pela arborização que cria o espaço. Aqui nós temos essa linda sequência de fotos tiradas debaixo da marquise do MASP, olhando o Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Trianon. Esse parque tem resquícios da mata originária da região de São Paulo. Continuando os parques públicos, a gente vai ter o Parque da Luz, o primeiro jardim público da cidade, e foi inaugurado em 1825. Do lado, nós temos o Parque da Independência. Aqui houve um enorme movimento de terra para se criar esse projeto inspirado nos jardins franceses criados no século XVII pelo paisagista Lenotre. Uma foto do Parque Estadual da capital, antigo Horto Florestal da Cantareira. Entra também nesse álbum esse importante exemplo de densidade de vegetação que é o Parque do Morumbi. Aqui nós temos o Parque do Jaraguá, e essa foto mostra aqui em primeiro plano o maciço de Guapuruvu. Nesse caso eles estão recém-folhados, a floração vai acontecer logo em seguida. Indo para as praças e espaços urbanos, nós temos a Praça Ramos de Azevedo, o Largo da Memória, sob essa espetacular copa desse ficus. É uma solução paisagística notável para vencer os desníveis e acomodar aqui o histórico chafariz do Pix. Esse projeto foi restaurado em 1919 pelo arquiteto de Bugrá. Nós temos na foto superior a Biblioteca Municipal Mário de Andrade e abaixo os jardins do Instituto Emílio Ribas, que abriga duas faculdades, a de Medicina e de Higiene, além do Instituto Médico Legal. Ainda nas áreas institucionais, a gente mostra no álbum a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, que é um projeto paisagístico feito na década de 50 numa região que era tomada por eucaliptos. Aqui o exemplo de uma escola municipal que plantavam mudinhas no dia da árvore e essas árvores cresceram, tornando-se então importantes pontos focais de vegetação em várias regiões, principalmente nas periferias. Indo para os bairros jardins, a gente selecionou o primeiro deles, que é o Jardim Europa. Ele foi urbanizado em 1915 e aqui o bairro do Pacaembu também bastante arborizado. Das vias arborizadas, a gente escolheu a Rua Suécia, que mostra essa espetacular sequência desses majestosos paus-ferros. Uma sequência de enorme jacarandá paulista na Avenida República do Líbano. Para terminar, nós vamos mostrar os jardins residenciais. E de cara, a gente escolhe essa linda foto da Casa das Rosas, que fica ali na Avenida Paulista. E para vocês terem uma referência, onde existe essa enorme árvore, hoje temos uma torre. Mais dois jardins de residências particulares, esse na Rua das Magnólias e esse outro na Rua Polônia. E para terminar, a gente mostra aqui a Casa da Fazenda, que é bastante emblemática, porque é a antiga sede da Fazenda Morumbi, onde se originou o bairro com esse mesmo nome. E assim,
a gente termina esse álbum, que é uma pequena amostra das situações onde nós faríamos detalhadamente, levantando espécie por espécie, e que seria o cadastramento da vegetação significativa do município de São Paulo. Nós chegamos a levantar mais de 3.000 dessas situações. E os bastidores desse trabalho, que foi maravilhoso, eu quero mostrar no próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, porque foi um trabalho muito importante para a cidade. E se vocês gostaram, nos sigam, porque a toda semana a gente tem um novo conteúdo. E para terminar, eu deixo aqui meu costumeiro abraço para todos vocês.